Olá, hoje é quinta-feira, pós-carnaval, quero comentar sobre um assunto que está na internet. Não é o vídeo que o Bolsonaro postou durante esta semana, em que mostra aquela cena grotesca num evento de bloco carnavalesco. Não é aquilo que reflete o carnaval no Brasil. O carnaval no Brasil é maravilhoso, uma das festas mais bonitas que existem no mundo. Acho que o Bolsonaro cometeu um erro, porque é presidente da República e o que ele fala, o que ele posta, o que ele mostra, reflete em demasia. E é muito ruim isso para o Brasil e para o resto do mundo. Mas o erro a gente comete, é importante a gente olhar os erros que cometemos, olhar para frente e não cometê-los mais. Mas o que eu quero comentar com vocês é sobre a participação das mulheres na vida pública. Tem aí uma denúncia de uma candidata do PSL, que é do partido do Bolsonaro, contra o ministro do Turismo, que hoje é deputado federal, dizendo que esse ministro convidou essa candidata para participar da eleição. Ela aceitou e na hora de receber o fundo partidário, houve lá uma triangulação. Ela denuncia que recebeu pouco dinheiro, esse dinheiro foi para a conta dela, voltou, denunciando que foi para a mão do ministro do Turismo, etc. Eu peguei este assunto como um ponto, como um exemplo, para a gente poder discutir um pouco da participação das mulheres na vida pública dentro do Brasil. Nós temos mais mulheres vivendo hoje em terras brasileiras do que homens. A população de mulheres é maior. E por incrível que pareça, nós temos muito poucas mulheres participando da vida pública. Culpa das mulheres? De jeito nenhum. Até porque mulher, e eu já trabalhei com mulheres na administração, fui prefeito de Santos, cidade grande, as mulheres têm muito foco, têm muita competência, são muito honestas. Então, elas são necessárias para participar da vida pública, para que a gente possa mudar as coisas. Mas o que está acontecendo hoje no Brasil? Você tem uma legislação que determina que toda campanha proporcional, pelo menos 30% das vagas para concorrer, tem que ser de mulheres. E isso vinha ao longo dos últimos anos acontecendo, só que na última eleição, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão, e também o Tribunal Superior Eleitoral, decidiram o seguinte: já que 30% das vagas tem que ser de mulheres, vocês, dos partidos políticos, têm que colocar 30% no mínimo do fundo partidário e também do fundo eleitoral na conta das mulheres. Aí o bicho começou a pegar. Ou seja, antigamente, antes dessa última eleição, ficou muito dúbio, não era necessário, porque o dinheiro era liberado para buscar de empresa privada e etc. Mas nesse ano o dinheiro é público. E aí, logicamente, os tribunais decidiram 30% de obrigatoriedade de participação das mulheres, pelo menos 30% de todo esse recurso tem que ir para elas. Por isso que a gente começa a ver algum tipo de triangulação. Não digo nem somente neste partido, o PSL, que tem essa denúncia dessa candidata, que logicamente o deputado federal e ministro do Turismo está dizendo que é mentira. Isso é uma coisa que a justiça vai ter que apurar, mas a gente pode perceber que em diversos partidos no Brasil e em diversas chapas pode ocorrer uma coisa dessas. Então eu defendo que a gente reveja essa legislação e acabe com esse negócio de cota. Até porque muitos partidos não conseguem completar a cota de 30% no mínimo para as mulheres, porque as mulheres não querem participar da vida pública. Na minha visão, a mulher tem que começar a participar por gosto da vida pública. Ou seja, pode iniciar lá como secretária de uma pequena prefeitura do Brasil. Nós temos 5.570 municípios brasileiros.
Mesmo as pequenas, as médias, as grandes prefeituras devem sim convidar mulheres para participar da administração, para que elas peguem gosto, para que elas se tornem depois vereadoras, deputadas estaduais, federais, prefeitas, governadoras, presidente da República, o que seja, mas tem que ter um incentivo diferente daquele que se pretendeu através da obrigatoriedade de cota. Essa coisa de cota é muito discutível, não é só na política, em outros setores de atividade, inclusive o educacional. Então, nós precisamos entender que esta obrigatoriedade não teve resultado positivo, porque continua essa participação pífia, pequena, das mulheres na vida pública. E agora começa com essa coisa de fundo partidário, ter triangulação de recursos, que aí começa a utilização indevida de recurso que é público. Então vamos atentar para esse detalhe, porque logo, daqui menos de 2 anos, nós vamos ter eleição de prefeitos para os municípios brasileiros e de Câmara de Vereadores. Com essa legislação, tenho certeza que vai gerar mais confusão ainda. Vamos pensar nisso.